Um bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje eu estarei explicando o método da análise retórica. A análise retórica bíblica semítica é outro dos métodos chamados sincrônicos. Explicamos num outro vídeo a análise narrativa. A análise retórica, ela tem como objetivo analisar especialmente recursos poéticos, enquanto que a análise narrativa, ela analisa as narrativas. Ambas, elas encontram estruturas dentro das perícopes, das passagens. Esse método, ele foi, na verdade, descoberto, ou podemos dizer, redescoberto por um francês chamado Roland Meunier. Então, o doutor Roland Meunier, francês, a partir da investigação dos aspectos poéticos envolvidos dentro do Novo Testamento, ele criou esse método. Tornou-se importante, já que ele analisa especialmente os recursos poéticos, ele tornou-se principalmente importante para o estudo dos livros poéticos do Antigo Testamento, bem como os livros proféticos, que também usam recursos poéticos. Talvez a grande descoberta tenha sido esse recurso dentro do Novo Testamento. Não tanto pelas cartas, em que você já poderia esperar algum recurso poético e de retórica, mas até mesmo dentro dos evangelhos, em que você poderia esperar especificamente uma análise narrativa. E é importante aqui diferenciar da retórica clássica greco-romana. Essa diferença básica é por não buscar, como essa, o convencimento dos leitores ouvintes. Aquela questão de convencer a todo e qualquer custo. E, inclusive, a retórica clássica greco-romana, ela poderia convencer tanto positivamente quanto negativamente. Basta lembrar o quanto Sócrates, Platão, os filósofos clássicos em geral, eles usavam a retórica de uma forma positiva para combater os postulados que levavam a falsas conclusões dos sofistas. Então, essa era a retórica clássica greco-romana. Já a retórica bíblica semítica, ela procura enfatizar o ponto principal de uma mensagem, a qual encontra-se prioritariamente no centro da perícope e não ao final, como era utilizado na retórica clássica greco-romana. Ela é bíblica por ter sido descoberta a partir dos textos bíblicos. Mas hoje já se sabe que ela não é exclusiva da literatura bíblica. Por isso que ela também é semítica, por ser um recurso identificado em outros povos de cultura semítica. Um bom exemplo é o Alcorão, que é o escrito sagrado árabe que utiliza bastante a retórica. Já tem muitos estudos dentro do Alcorão utilizando esse método. Aqui uma pequena palavra sobre os recursos poéticos dentro
dos livros proféticos. Aqui poderíamos dar vários exemplos. Eu selecionei aqui Isaías 5, no versículo 7, apenas a segunda parte do versículo, que diz assim, numa tradução alternativa: esperava pelo juízo e eis derramamento. E aí fica subtendido, de sangue. Esperava pela justiça e eis clamor. Aqui, só esse trecho, essa parte do versículo, ela faz um jogo de palavras espetacular. Juízo é a palavra mispat. Essa primeira que eu procurei marcar em vermelho. E derramamento é a palavra mispar. São duas palavras sonoramente muito parecidas. Eu marquei em azul a única letra que é modificada. Então, mispat, finalizando em tet, e mispar, terminando em ret. Como se não bastasse, ele faz um outro jogo de palavras, depois com justiça e clamor. Então, justiça, a palavra é tsidaká, e clamor, tsiaká, que também tem a sonoridade semelhante. Eu marquei as duas palavras em verde e em azul eu deixei novamente a única letra que é modificada. Esse recurso poético você vai encontrar em várias partes dos livros poéticos. Porém, você só consegue resgatar vendo no texto na língua original. Aqui eu coloco uma pequena bibliografia. Até hoje, Roland Maynet, ele domina a bibliografia principal, como vocês podem observar. Esse primeiro artigo é bem interessante, porque ele escreveu não em português, mas ele se interessou em fazer uma tradução em português. E esse artigo, traduzido em português, saiu na frente, lá em 93, por essa revista portuguesa, Brotéria. E desde então, nós não temos nenhum livro específico na língua portuguesa sobre análise retórica. Nós temos artigos. Aqui eu trago um outro exemplo de artigo do professor Valdeci Gonzaga, aqui no final, o Salmo 150, à luz da análise retórica bíblica semítica, que foi lançada pela revista Rebíblica, em 2018. E aqui eu destaquei dois livros do Roland Maynet. Os dois livros, eles abordam todo o método. Você tem o lançado em 98, que foi escrito em inglês, que na verdade é um resumo. E aqui, em terceiro lugar, o grande tratado de retórica bíblica que foi escrito em italiano. Esse é o mais completo que se tem hoje. Eu participo de um grupo de estudos que é organizado pelo professor Valdeci Gonzaga, lá da PUC-Rio, registrado no CNPq, e que pretende lançar em breve o primeiro livro em língua portuguesa exclusivamente sobre análise retórica bíblica semítica. Dentro desse grupo, eu elaborei até um artigo completado pelo professor Valdeci Gonzaga. Esse artigo já foi aprovado, mas ainda, devido a essa questão da pandemia, não foi publicado ainda. Mas está previsto para este ano, que é sobre o Salmo 24, proposta de solução exegética
através da análise retórica bíblica semítica. Será lançado pela revista Interações da PUC de Minas. Eu vou agora explicar de maneira resumida os diferentes níveis retóricos. De que maneira você organiza uma passagem. Começa-se pelo membro, que é a unidade mínima de organização retórica, que pode ser chamado de um sintagma, que compreende de 2 a 5 termos, ou seja, palavras, que formam uma certa unidade sintática, a menor unidade que faz sentido, e que nem precisa ter o verbo. Então, aqui nós temos exemplos. Louvai a Deus, o Salmo 150. Eu, Adonai, sou teu Deus, Êxodo 20, versículo 2. Esses dois primeiros exemplos têm até verbo. O terceiro exemplo sequer ele possui verbo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, o início da primeira carta de Pedro. E assim vai. O segmento é uma unidade superior ao membro, formado por 1, 2 ou 3 membros. Equivale à ideia que nós temos de oração. É o pensamento completo, é uma frase completa. Dentro da proposta poética, é como se fosse o verso completo. Existe um certo número de segmentos de um só membro, que chamamos de unimembros, ou seja, uma linha apenas. E existem outros que são compostos por 2 ou 3 membros, e são chamados, então, respectivamente, de bimembros e trimembros. Dentro desse nível básico, você tem apenas segmentos unimembros, bimembros e trimembros. Isso já é uma dica de como você vai organizar. Passando de 3, você já tem outro segmento. Aqui eu vou dar alguns exemplos. Exemplo de segmento bimembro em paralelismo sinonímico, ou seja, você tem uma correspondência exata de significados entre os diversos membros. Então, aqui no Salmo 24, de Adonai é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nesse exemplo, terra faz um paralelo perfeito com o mundo, sua plenitude faz um paralelo perfeito com os que nele habitam. Ou seja, o que é a plenitude? É tudo aquilo que habita esta terra ou este mundo. Agora, um exemplo de segmento bimembro em paralelismo antitético, ou seja, de contraposição, não em forma de sinônimo, que você encontra em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 1. Que, aliás, isso você encontra muito no livro de Provérbios. A sabedoria da mulher edifica sua casa, mas a tolice com suas mãos a derruba. Então você tem a contraposição entre sabedoria e tolice. E a contraposição entre edificar e derrubar ou destruir, que é uma outra tradução possível aqui. Um outro recurso poético, muito explorado nos segmentos bimembros, é a chamada disposição quiástica, em que você faz uma espécie de comparação, mas de forma cruzada. Um bom exemplo é um salmo muito querido, muito conhecido, que é o Salmo 91, logo no primeiro versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pernoitará. Que nossas traduções colocam como descansar, né? Mas no texto, na língua original,
A ideia é essa de passar a noite, pernoitar. Mas o importante é mostrar que na primeira linha você tem habitar, que vai corresponder na segunda linha no final. E o esconderijo do Altíssimo, que termina a primeira linha, começa a segunda linha, ou o segundo membro, digamos assim. Agora vou mostrar um exemplo de segmento trimembro, lá no Salmo 24, no versículo 8. Como são 3 linhas, ou seja, 3 membros, você pode ter, começando com uma linha introdutória e depois 2 linhas que se correspondem. Você pode ter a primeira linha correspondendo à última, ou então as 2 primeiras linhas com uma comparação e a terceira como se fosse uma conclusão. Observe aqui, quem é este Rei da Glória? Adonai, poderoso e valente. Adonai, valente de guerra. Então dá para perceber claramente que a primeira linha é introdutória. E você faz uma comparação nas 2 linhas seguintes, nos 2 membros seguintes. Inclusive, aqui, nos 2 membros finais, você tem aquela disposição do tipo quiástica que nós vimos antes. O segundo membro termina com valente, isso descontando o nome divino, termina com o adjetivo valente e no último membro começa com o adjetivo valente. Agora, um outro exemplo de segmento trimembro, agora lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23. Em que também agora você vai ter uma conclusão na terceira linha, no terceiro membro. E os 2 primeiros estão também em disposição quiástica. Fostes gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual também é permanente. O próximo nível retórico é o trecho, que é superior segmento, formado por 2 ou mais segmentos, ou apenas de um. Se você passar de 3 trechos, aí você já tem a próxima unidade, o próximo nível retórico, que é a parte. Como o segmento que se compõe de 1, 2 ou 3 membros, e os trechos se compõem de 2 ou 3 segmentos, ou mesmo de um só, assim também a parte se compõe de 2 ou 3 trechos ou de um só. Às vezes também pode-se ter uma subparte. Ou seja, a partir daqui eu tenho a perícope. Se você passar de 3 partes, então você precisa ter subpartes. Ou, melhor dizendo, voltando aqui, se numa parte você tem mais de 3 trechos, é porque você precisa ter subpartes. Aqui eu vou dar o exemplo do Salmo 34, no versículo 8 a 11, que constitui uma subparte dividida em 2 trechos, e cada trecho possuindo 2 segmentos bimembros. E cada segmento vai corresponder a um versículo. Então aqui você tem, isso é na numeração hebraica. A nossa numeração seria, como coloquei aqui, do 7 ao 10. Então você tem o primeiro trecho formado por 2 segmentos. Acampa-se o anjo de Adonai ao redor dos que o temem e os liberta. Esse é o primeiro segmento, que é um segmento bimembro. Todos eles são bimembros aqui.
Depois, no versículo 9, saboreai e vede que bom é Adonai. Bem-aventurado o varão que se abriga nele. Agora, no segundo trecho, temam Adonai seus santos, pois não há carência aos que temem-no. E termina, os leõezinhos empobrecem e têm fome, mas os que buscam Adonai não carecem de nenhum bem. Acima da parte, então, você tem a perícope, ou passagem, que é a primeira unidade separável capaz de autonomia e que pode ser identificada, como eu mostrei lá no vídeo sobre o método histórico crítico, é você analisar onde ela começa e onde ela termina. Você vê a questão de um assunto fechado, os mesmos personagens, o mesmo espaço geográfico e assim por diante. Eu expliquei isso lá no primeiro vídeo. É, por assim dizer, então, a unidade mínima de leitura ou recitação. Então, quando você faz uma leitura devocional, ou aquela leitura inicial no culto da igreja, como eu posso identificar aonde eu posso iniciar e aonde eu posso terminar? E que não necessariamente está delimitada por aqueles títulos, né, das edições, como eu já expliquei em outro vídeo. Então, aqui eu tenho exemplo, um salmo. O salmo você não precisa delimitar porque ele já está delimitado por natureza. Uma parábola, uma narrativa de uma cura e assim por diante. E que pode constar de várias partes. Eu volto ao exemplo do Salmo 34, que é uma perícope, ou passagem, organizada em 3 partes. E aí eu vou mostrar os versículos na numeração hebraica. Sendo que as partes extremas são, por sua vez, organizadas em 3 subpartes. Então, aqui, tirando o título, que é o versículo 1 na numeração hebraica, eu tenho a primeira parte dos versículos 2 ao 11, e aqui as 3 subpartes. Como cada subparte é dividida em trechos, por isso que eu tenho que ter a subparte. Se cada subparte não fosse dividida em trechos, então eu poderia dizer que seriam 3 trechos, mas como cada subparte está dividida em trechos, por isso que eu denomino subparte. Depois a segunda parte, que é a central. E por ser a central, ela torna-se a mais importante. É aonde, prioritariamente, eu busco o principal da perícope. E aí vem a terceira parte, também igualmente subdividida em 3 subpartes. Para não ficar apenas nos exemplos do Antigo Testamento, eu trouxe aqui o exemplo da oração do Pai Nosso. O exemplo da oração do Pai Nosso sem a doxologia final, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Até porque essa doxologia tem uma questão envolvida aí no método histórico-crítico, mais especificamente da crítica textual, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas de qualquer maneira, a análise retórica aqui, ela se baseia justamente sem a doxologia. Eu coloquei então aqui no texto grego, até porque todos os métodos precisam começar com a língua original. Então você vê, num primeiro momento, eu marquei em vermelho o su, que é traduzido como teu. Então, você identifica uma primeira parte em que se destaca essa ênfase no teu. Depois eu coloquei aqui, todo o salmo ele está no imperativo. Só que chama atenção que, além do su,
você tem a forma de imperativo passivo, que eu marquei aqui em verde, um verde mais claro, com a terminação teto. No meio, você começa a mudança para remon. Embora, na verdade, ela retorne o remon que foi visto lá na primeira linha. O Pater Remon, né, o Pai Nosso. Mas a partir daí, domina o remon. Isso até o final. E observem como, antes da linha central, eu tenho Hos Kai, e logo no início da segunda parte, depois da linha central, você tem o retorno de Hos Kai. É você marcando essas palavras repetidas que você vai conseguir identificar se tem duas, três partes, qual seria a parte central. Agora eu vou mostrar em português como ficou. Você tem o título, Pai Nosso que estás nos céus. E depois você tem 7 segmentos. É interessante ver essa insistência de Mateus no número 7. E aqui você percebe a disposição quiástica do Salmo, em que, tirando o título, o primeiro segmento corresponde ao último, o segundo ao penúltimo, e o terceiro corresponde ao antepenúltimo. E é interessante como tanto o terceiro quanto o quinto segmento, C e C', eles são segmentos bimembros e eles têm a ênfase na palavra como, que é aquele hos no grego. Então veja que a primeira parte toda enfatizada no teu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Veja no centro o destaque. O pão nosso cotidiano nos dá cada dia. Isso significa que essa é a mensagem principal da oração do Pai Nosso. Se na primeira parte você enfatiza o teu em relação a Deus, você agora na segunda parte enfatiza o nosso. Isso significa que agora eu mostro o meu compromisso. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Que também pode ser traduzido, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra aqui no grego, ela dá essas duas ideias de ofensa e de dívida. Porém, ela dá uma ideia maior de dívida, ofensa como se fosse uma dívida. É interessante essa ênfase de nós sermos devedores de nosso próximo. E não deixe-nos entrar em tentação, mas livra-nos do maligno. Agora, observe como você consegue aqui a comparação. Livra-nos do maligno, porque santificado é o teu nome. Não nos deixe entrar em tentação, porque vem o teu reino. Seja feita a tua vontade, perdoando as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, é isso que a análise retórica ajuda a você esmiuçar melhor a mensagem de uma passagem bíblica, observando essas correspondências. Passada a perícope, a grande contribuição da análise retórica e dos métodos sincrônicos como um todo. Se você tem uma perícope que se segue a outra, qual é a correspondência entre as duas? Qual é a lógica nessa sequência de perícopes? Então, a sequência é a unidade superior à perícope,
e é formada por 2 ou mais passos, ou seja, perícopes, formando uma divisão maior. Depois da sequência, você tem a seção, que é formada pela organização de várias sequências ou de suas subseções, assim como as perícopes são unidas pelas sequências. E aí sim você chega ao nível retórico maior, que é o livro, que é formado por suas várias seções que compõem o texto todo, ou por vários livros, como é o caso do inteiro saltério, já que é dividido em 5 livros. O livro é a unidade retórica maior, mas alguns estudos já apontam também a organização de algumas coleções de livros. É o que vai acontecer, por exemplo, nos profetas menores. Sabe-se que não é uma organização em ordem cronológica. Segundo a maioria dos estudiosos, Amós é o primeiro escritor, e, entretanto, ele aparece em terceiro na lista dos livros dos profetas menores. Mas aí parece que se faz uma comparação entre Oséias e Amós, já que Oséias é o outro profeta que é direcionado ao Reino do Norte, e Joel fica então no meio. Mas aqui eu escolhi a estrutura do Evangelho de Marcos para mostrar essa questão das sessões, sequências, etc. e tal. Então, o Evangelho de Marcos, segundo Meynet, pode ser dividido em 3 sessões, enquadradas por um prólogo, que é acompanhada por um título lá do versículo 1 ao 13, e um epílogo, o capítulo 16. Então, tirando o prólogo e o epílogo, você tem 3 sessões. A primeira sessão é o início do seu ministério na Galileia. Capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 30. Depois a sessão central, além das fronteiras de Israel. Capítulo 7, versículo 31, até o capítulo 9, versículo 50. E aí a última sessão, a conclusão em Jerusalém, a conclusão do ministério em Jerusalém. Capítulo 10, versículo 1 até o capítulo 15, no versículo 47. Notem como as sessões extremas elas se correspondem. Você tem o início na Galileia, se contrapondo ali no final a conclusão em Jerusalém. A análise retórica explora muito essas questões, essas comparações. Vou pegar a primeira sessão e mostrar as suas sequências. Identifica-se ali 7 sequências. A primeira sequência, Jesus proclamando um novo ensinamento. A segunda sequência, Jesus anunciando uma nova aliança. Terceira, Jesus funda uma nova família. A sequência que ocupa o centro, Jesus discursa no mar na Galileia. Depois, Jesus conduz a um novo êxodo. Sexta sequência, Jesus revela ser um novo profeta. E termina, Jesus reúne um novo povo. Notem como, então, as sequências evidenciam que toda essa sessão gira em torno do tema do novo. Eu vou pegar a sequência do central, já que dentro da retórica você sempre dá preferência a buscar essa centralidade. Então, essa sequência central eu vou pegar agora e mostrar as suas perícopes. Essa sequência central que ocupa no capítulo 4, do versículo 1 ao 34. Então, a sequência central da primeira sessão é dividida nas seguintes perícopes. Jesus ensina em parábolas muitas coisas aos de fora. É o primeiro versículo e o segundo versículo na parte A.
Depois eu tenho o relato da parábola da terra semeada. Segunda parte do versículo 2 até o versículo 8. O porquê das parábolas, dos versículos 9 ao 12. Explicação da parábola da terra semeada, versículos 13 ao 20. Terra semeada, porque ali a ênfase é na terra que está sendo semeada. Não exatamente no semeador. Nós estamos habituados a escutar como a parábola do semeador, né? Depois você tem a parábola da lâmpada, versículos 21 e 22. Um versículo que marca uma transição para a próxima parábola, quem tem ouvidos ouça. E aí vem a parábola da medida, versículos 24 e 25. Agora você tem a parábola do grão de trigo, dos versículos 26 ao 29, e a parábola do grão de mostarda, versículos 30 ao 32. E aí termina, Jesus fala em parábolas tudo aos seus discípulos. Veja o enquadramento. Primeiro, começa, Jesus ensina em parábolas muitas coisas aos de fora. E o enquadramento, ele explicando que Jesus fala em parábolas tudo aos seus discípulos. Essas perícopes, essas passagens, podem ser organizadas em subsequências, em que lá os versículos 1 e 2 formam uma introdução e os versículos 33 e 34 uma conclusão. As três subsequências, a primeira é fácil de você perceber, é a subsequência da parábola da terra semeada. Ela vai ser formada pelas três perícopes. A parábola em si, depois o porquê de se falar em parábola, Jesus explicando isso, e a última perícope, dando uma explicação sobre a parábola. Depois você tem a subsequência das parábolas da escuta. Então, a parábola da lâmpada e da medida, elas são ligadas por aquele versículo que diz: quem tem ouvidos, ouça. Então, por isso você pode falar de parábolas da escuta. E que forma a parte central. Ou seja, para que uma terra seja adequadamente semeada, o que eu tenho que exercitar? Aguçar o meu ouvido à palavra de Deus. Por isso que ocupa a parte central. E depois a subsequência das parábolas dos grãos, ou do reino de Deus. Veja como a primeira subsequência, que fala de terra semeada, vai ter uma correspondência com essa subsequência final das parábolas dos grãos. E exatamente no centro ficam as parábolas da escuta. Para que uma terra seja semeada, eu preciso aguçar o meu ouvido à palavra de Deus. Esse é o objetivo aqui. Aqui eu dei um exemplo da organização do Evangelho de Marcos. A análise completa foi feita por Meynet nesse livro aqui, que foi escrito em italiano, e foi lançado há pouco tempo atrás, em 2016. Que Deus, então, abençoe. Num próximo vídeo, eu estarei explicando o uso do Antigo Testamento pelo Novo.